Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte Podcast. Eu sou David Percances, fundador da YouByte, produtora há mais de 10 anos aí resolvendo problemas digitais de grandes e pequenas empresas, tá? De Imperatriz, David Percances aí que tem clientes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Portugal também. A nossa missão é simples. É fazer os seus problemas digitais desaparecerem, tá bom? Hoje nós estamos aqui com uma amiga muito especial, o Lauro já vai apresentar, e estamos aqui com o Lauro Nascimento também. Se apresente, Lauro. Olá pessoal, tudo jóia? Me chamo Lauro Nascimento, sou especialista em vendas, tá? Trabalho muito bem nessa área comercial, conheço muito bem Imperatriz e região, e é um prazer, David, estar aqui com você. É um parceiraço aí, amigão, sempre bom demais. Tamo junto. Sensacional. E sem falar com a nossa convidada especial de hoje, né? Adriana Queiroz, uma pessoa fantástica. Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela faz, como é que ela desenvolve, inteligência emocional, quais são as conexões dela. E aí eu apresento ela agora, Adriana Queiroz, com a gente. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. David, obrigado pelo convite. Lauro, que prazer te reencontrar, né? É sempre bom. Muito bom, muito bom. E estamos aqui hoje para um bate-papo muito leve, mas muito enriquecedor. Vamos falar sobre protagonismo feminino, vamos falar sobre empreendedorismo, carreira, falar sobre essas multitarefas que a mulher hoje faz, mas também falar da espiritualidade, falar um pouco sobre essa mulher aqui dentro, né, identidade, propósito, porque isso é muito importante para nós mulheres. Então, esse bate-papo vai ser muito bom, né? Maravilha. Então eu já quero iniciar fazendo uma pergunta que muita gente quer saber. Quem é Adriana Queiroz no mundo do mercado, no mundo do empreendedorismo, dos cursos? Fala pra gente quem é essa Adriana Queiroz. Eita, pergunta de milhões. Então, a Adriana Queiroz é uma mulher apaixonada por pessoas. Eu acredito muito em pessoas. Eu sou uma mulher muito espiritual, eu tenho muita fé, eu acho que tudo vai dar certo, mesmo quando não dá certo, dá certo. Então, quando eu me vejo como mulher, eu vejo como uma mulher que está sempre despreparada para o novo. Eu sou muito flexível, eu gosto de desafios, mas eu também gosto de calmaria, tá? E eu me lancei nesse mercado do empreendedorismo porque eu sempre gostei muito de pessoas como professora, como treinadora, e aí eu vi que eu poderia levar esse meu conhecimento, essas minhas experiências para dentro das empresas, porque eu passei muitos anos em empresas trabalhando com pessoas e eu senti que as pessoas são o principal capital das empresas. Você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor produto, mas precisa de alguém para falar desse produto, precisa de alguém para usar essa estrutura que você tem aí. Então, eu me lancei como consultora, né, na área de gestão estratégica de pessoas. Hoje eu trabalho com consultoria na gestão estratégica de pessoas, com desenvolvimento comportamental de equipes, tanto colaboradores como os líderes. Por quê? Porque nós temos que trabalhar juntos. E o que eu levo de diferencial? Eu tenho um método Atendimento Perfeito, que é onde já tem o meu curso online, né, que fala sobre humanismo. A gente trabalha essa questão da humanização dentro das empresas. A gente sabe que a tecnologia ela é real, estamos aqui falando através de uma tecnologia fantástica, mas as pessoas precisam se conectar e a gente só se conecta com pessoas. Então nós temos que aprender a conhecer e lidar com pessoas. E hoje eu trabalho muito bem isso porque eu sou especialista comportamental, eu tenho recursos humanos, eu também sou especialista em neurociência, psicologia positiva, tenho formação em coaching e o meu mestrado, né, já fala sobre isso, gestão e planejamento. Então, como levar isso para dentro da empresa de uma forma positiva, que traga resultados sustentáveis para a sua empresa, cuidando do seu principal capital, as pessoas. Nossa, David, que energia positiva aqui, hein, David? Adriana, olha só, a gente conversava muito nos bastidores aqui e você realmente leva essa importância desse carinho com as pessoas, que elas, como elas têm que aprender, o formato de levar isso para elas, de uma coisa muito forte, dinâmica. Quando foi que tu observou isso em você, de dizer, poxa, eu consigo entregar e fazer esse trabalho e ajudar pessoas? Nossa, Laura, isso é uma das coisas que eu trabalho muito com mulheres, porque a gente tem potencial, a gente tem talento e muitas vezes a gente não conhece o nosso talento. E quem despertou isso em mim foi a minha irmã.
Eu já trabalhava em empresas, eu dava treinamentos, eu tinha 18 anos, eu treinava os gerentes da empresa que eu trabalhava, porque eu conhecia o regimento da empresa, eu sabia quais eram os padrões da empresa. Então, eu já fazia isso com 18 anos de idade, mas aí a gente não percebe, né? E um dia minha irmã falou bem assim, você tem cara de professora. Eu falei, como assim, professora? Ela falou, professora, você ensina, você explica, você tem didática, você tem influência. E aí eu falei, pode ser, né? Terminei a graduação, fiz uma pós em docência do ensino superior. E eu estava um dia num curso, Lauro, isso foi muito engraçado, eu tenho que contar isso para vocês. E um treinamento com um psicólogo. E esse psicólogo pediu um trabalho e a gente foi apresentar. Aí ele falou bem assim, Adriana, beleza, muito bom o seu trabalho, apresentação muito boa. Você é uma mulher eloquente. Na época, eu não sabia o significado de eloquente. O que veio na minha cabeça? Sou doida. Não sou normal. Um psicólogo me chamando de eloquente. Aí cheguei na faculdade e fui lá na biblioteca, procurei o dicionário, falei, porque na época não tinha a internet assim, né? Fui lá no dicionário, falei assim, gente, eu preciso descobrir o que é eloquente, eu tô com medo, eu fui exposta num treinamento na empresa e o psicólogo me chamou de eloquente e tal. E aí fui lá, peguei esse dicionário, aí adivinha. Eloquente é uma pessoa que tem convencimento, ela passa segurança quando ela fala. Aí eu, que alívio! Então eu juntei essa parte da minha irmã, que eu deveria ser professora, juntei a minha trajetória, que eu já ensinava isso para as pessoas sem nem saber, e juntei a fala de um profissional especialista, né, em comportamento, um psicólogo. Falou, você tem confiança no que você passa, você passa segurança no que você fala. E aí me tornei professora universitária, depois antes me tornei professora de pós-graduação, depois de faculdade, e aí eu comecei a desenvolver o trabalho realmente dentro das empresas. Eu falei, eu estou pronta para ir para dentro das empresas, ensinar aquilo que eu vivi. Eu não falo do que eu estudei, eu falo do que eu vivi e estudei. Eu aprimorei o que eu já sabia, o que eu tinha como talento. E é sobre isso, Laura, que muitas mulheres não sabem. Às vezes elas têm um negócio, às vezes elas têm um talento, e quando elas não reconhecem esse talento, ela se perde, porque ela não vê identidade no que ela faz, ela não vê propósito. E isso é uma das coisas que eu levo na mentoria. As mulheres precisam entender o seu potencial, a sua identidade. Eita, eu falo demais, né? David, porque é o seguinte, eu parei aqui, porque, já vou mudar, isso não é um podcast não, tá? Isso é um curso, isso é um treinamento. Sabe por quê, Adriana? Você fala uma coisa, eu sou assim, apaixonado pelo significado mulher. Eu acho que a mulher, ela é guerreira, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empreendedora, ela consegue muitos desafios. Mas você falou uma coisa importante, às vezes ela não conseguiu enxergar o potencial dela e precisa de outras pessoas, não só a mulher, o ser humano em si, o homem também precisa disso. Sim, com certeza. Mas vocês têm uma sensibilidade diferente, vocês têm um formato diferente. Então, assim, você levantar esse processo de eu vou treinar pessoas, eu vou treinar mulheres, eu vou treinar quem realmente quer crescer, eu vou te falar, você ganha um espaço, você tem um espaço na sociedade muito importante. E eu acho que isso é um dom que chegou para você e eu tenho certeza que você leva isso com muito amor e carinho. É um peso? Às vezes eu falo muito sobre isso, Lauro, que às vezes assim, as pessoas que me veem na internet, elas acham que isso é muito natural, que esse é o meu mundo. Não, esse não é o meu mundo. A Adriana está nas redes sociais como uma profissional, mas a Adriana, nos bastidores, é uma pessoa leve, caseira, sabe, intimista, sabe? Bem reservada. Mas quando eu estou na internet, eu entendo que eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso levar o meu propósito. Nosso propósito não tem a ver com a gente, tem a ver as pessoas que você alcança através dele. Então, isso que eu vejo sobre identidade, as mulheres se conhecerem, saber quais são suas forças, saberem quais são suas fraquezas, saberem o que elas fazem de melhor que ninguém mais faz, porque todo mundo faz algo que ninguém mais faz, com certeza. E quando as mulheres descobrem isso, elas não se sabotam. Porque o que mais acontece, Lauro, é as pessoas se sabotarem. Elas acreditam em tudo que as outras pessoas falam sobre elas porque elas não se reconhecem.
elas não sabem o que é valor para elas não sabem o que é caráter, elas não sabem o que são talentos, e por isso que a neurociência me ajudou muito. Olha, eu sou uma eterna aprendiz, Lauro, literalmente, eu estou sempre reciclando, estudando, porque eu sei a importância disso, de você se conhecer, para você não aceitar tudo aquilo que falam para você, mas para você se blindar, para você ir e encontro aquilo que você é. Então, hoje, eu sinto que o meu papel nas redes sociais, desabafo agora, né? Ah, que legal. Esse meu papel nas redes sociais não é sobre mim, é sobre mulheres que eu alcanço, é sobre pessoas, homens também, né? Eu tenho alguns seguidores homens, mas 70% do meu público hoje nas redes sociais são mulheres. Mulheres empresárias, mulheres casadas, mulheres donas de casa, mulheres estudantes, né? Sala de aula me levou para muitas mulheres. Então, esse mundo aí fora, eu quero levar isso para essas mulheres. Ó, acredita, você é capaz, você dá conta, você tem algo aí que ninguém mais tem, mas você precisa descobrir. Enquanto você não descobrir, você vai ficar rodando em círculo, você vai ficar se frustrando, você vai colocar a sua vida na mão de outras pessoas, porque você não se vê como protagonista da sua vida. Não é sobre feminismo, tá, gente? Não me leve a mal, eu não gosto nem dessa palavra feminismo, porque eu sou mulher, eu sou sensível, eu choro, tem dia que eu não tô bem, e tá tudo bem, porque eu sou mulher, e eu sou emocional. Nós, seres humanos, nós somos emocionais, então aceita quem você é. E posso falar mais, Lauro? Eu vim descobrir isso. Depois que eu fiz a pós em neurociência, foi que eu vim descobrir isso. Acredita que eu precisava, na verdade, Lauro, estar assim, me conhecendo. Então, eu acho que isso me fez florescer realmente, falar assim, peraí, quem sou eu? Legal. Quem sou eu, né? O que eu defendo? O que eu acredito? Quais são os meus valores? E isso fez toda a diferença na minha vida. Porque, a partir disso, sabendo quem eu sou, eu posso ajudar outras mulheres a descobrir quem elas são também, porque eu sei o processo, eu já passei por isso. Ah, que legal. O interessante é que quando você se forma em algo, que você quer subir um degrau a mais, acontece sempre alguma coisa. E o que ela falou é o que eu estava já quase respondendo a minha pergunta aqui. O Lauro, para ele ser especialista com pessoas em atendimento, em resolver problemas com pessoas, ele teve que passar por um processo. Demais. Ele passou por algo. E algo que fez ele entender que ele precisava estar ali, que ele precisava resolver aquilo. O David, da mesma forma, para ele mexer com audiovisual, com marketing, com toda essa questão de mídia, eu percebi que eu tinha que fazer aquilo porque aconteceu algo. E Adriana, quando foi que tu percebeu que precisava dar uma virada de chave para desenvolver o autoconhecimento, a inteligência emocional? Qual foi essa virada? O que tu entendeu? E como é que aconteceu isso? Então, na verdade, assim, eu costumo falar que quem nós somos hoje foram coisas que nós vivemos desde o nosso nascimento até o dia de hoje. E dentro desse processo aí, tem feridas emocionais, tem crenças limitantes, tem autossabotagem, tem muitas coisas. Mas tudo que acontece com a gente é para nos moldar. Se hoje eu sou Adriana, influente, eloquente, palestrante, professora, mas eu não nasci assim. É isso que as pessoas não entendem. A gente não nasce assim. O processo é toda a nossa vida. Ela vai te formando, ela vai te trabalhando para que você se torne essa pessoa que você é hoje. Então, a gente não pode olhar para o que aconteceu para a gente como algo ruim. Nós não podemos olhar para as coisas que não deram certo na nossa vida como algo que veio para nos matar. Não, veio para te moldar, te tornar mais resiliente. Hoje a Adriana é muito inteligente emocionalmente, mas a Adriana passou por muitas coisas. Então, o que desenvolveu a minha inteligência emocional hoje, o que foi? Foi todo o processo que eu vivi na minha vida, com os nãos, com as rejeições, com os abandonos, com as frustrações. Então, isso tornou a Adriana que eu sou hoje. E quando eu descobri que eu precisava mudar isso, foi porque eu passei 16 anos da minha vida em empresas, trabalhando lá dentro, lidando com pessoas. Mas eu sempre gostei de gente. Eu costumo dizer que tem hora que eu dá vontade de eu matar, sabe? Se eu pudesse assim, eu vou te matar. Mas aí depois eu falei assim, é um ser humano. A gente só reage. A gente reage à frustração, a gente reage à dor, a gente reage às nossas feridas emocionais, a gente reage às nossas crenças limitantes. Então, quando eu olho para um ser humano, eu consigo ficar chateada porque eu sou humana também, mas eu consigo perceber que ali existe uma dor, que ali existe uma rejeição, que ali existe um abandono, que ali existe uma traição, e que essa pessoa só dá aquilo que ela recebeu.
E aí eu abrando o meu coração, e eu acho que é quando Deus toma de conta do espírito. Vem cá, Adriana, não responde dessa forma, relaxa, respira. E aí eu percebi que eu precisava levar isso para as pessoas. Em 2017, eu era coordenadora de uma faculdade da cidade, inclusive a faculdade que eu me formei, fiquei muito feliz de poder voltar como professora dessa faculdade, coordenadora, né? Pode falar o nome da faculdade já, pode, fica à vontade, seja então, grata. A faculdade era a Fama na época que eu me formei, só que depois ela virou Pitágoras e agora ela é Anhanguera. E lá eu tive a minha trajetória. Sabe o que é você sair, se formar? Isso aqui é para você, tá? Que tá aí achando que dificuldade vai te barrar. Não. Eu lembro que eu tinha dificuldade para pagar minha faculdade, Laura, David, e eu trabalhava à noite para pagar a faculdade e às vezes o dinheiro não dava. E aí eu falava assim, teve tempo de eu chegar e falar para os meus amigos, falei, cara, eu preciso renegociar a faculdade, que eu não posso parar, me ajuda, o que tu vai falar, que vai me ajudar? E naquela época eu era mais corajosa, pergunta para hoje. Não, legal. Mas eu tinha um sonho. Eu fui a primeira filha, Laura e David, de 24 filhos do meu pai a ter um curso superior. Eu tinha que quebrar isso na minha família. Então, nessa época, que eu tinha dificuldade para me formar, o curso era em 4 anos, eu terminei em 4 anos e meio. E tá tudo bem, o importante é que eu terminei. Dificuldade, tá tudo bem. Às vezes você tem uma barreira, mas não é para você parar, é só para te impulsionar. Às vezes você dá um passo para trás para dar 2 lá na frente. Só que o ser humano não entende isso. Eu sei que tem hora que a gente quer desistir, tá tudo bem, para, respira, pensa. Não é no problema que tu tem que pensar, é o que tu tem que aprender com esse problema. E aí a minha virada de chave foi aí. Quando eu falei assim, cara, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, tantas coisas que me trouxeram para esse lugar que eu tô hoje, que às vezes não é o que eu queria, mas isso não é sobre mim, é sobre as pessoas que precisam de mim. Em 2017, toda essa trajetória, coordenadora, professora, terminei, já tinha mestrado, feito em São Paulo, estava no auge da minha carreira. Aí vem o quê? O mundo não dá volta, meu amor, ele capota. E eu fiquei assim, perdi o emprego. E agora, vou ter que começar do zero, depois de 4 anos, com a vida estruturada, tudo no lugar, bagunça tudo. Mas a bagunça, o caos, é para trazer a calmaria. Todo caos, toda tempestade, sempre vem uma calmaria. E aí foi quando Deus, que me mostrou, você precisa levar isso para as pessoas. Você precisa ajudar pessoas, porque eu não te trouxe para cá para te capacitar, para tu ficar guardando isso. Você precisa levar isso, não só para a sala de aula, mas para quem precisa, para quem quer. E aí eu comecei nas redes sociais, comecei no Instagram a fazer conteúdo, comecei o meu canal. E a partir dali recebi muitas críticas, tá? Você que está querendo começar, você está achando que você vai chegar lá brilhando. Vai bombar, né? Nossa, você sabe qual é o erro do ser humano? É porque ele sempre espera a validação dos outros. E a gente acha que a gente tem que ter essa validação. Não, você tem que ter primeiro a validação de Deus, porque ele te capacitou, depois a sua, reconhecer o que ele te capacitou. E aí eu comecei entre altos e baixos, tal, mas ainda não saí totalmente CLT, continuei dando aula. E aí quando foi em 2022, eu dei uma outra capotada na minha vida, e aí eu falei assim, pronto, agora eu vou só empreender. Aí eu falei, cara, e agora? Eu não sei fazer isso. Eu treino as pessoas, eu formo pessoas, mas eu não sei fazer isso. Então eu tive que ir para a prática. Eu tive que me tornar empreendedora, eu tive que me tornar essa mulher resiliente, pegar toda a minha bagagem e começar do zero em 2020 novamente. Então, David, a virada de chave, eu acho que ela acontece no decorrer da nossa vida. O tempo todo, né? O tempo todo. Você passa por um processo, vem um próximo. Passa por um processo, vem o próximo. Então, em 2020, realmente foi que a Adriana se tornou empresária. Começou o Instituto de Educação Corporativa. Legal. Comecei a levar para as empresas o conhecimento que eu tive na minha vivência, na prática, mas também da teoria como professora. E comecei a unir isso. Depois eu vi a necessidade das mulheres. As mulheres precisavam ser amparadas, precisavam ser ajudadas. E aí eu comecei com a mentoria. Então, Elegância da Alma hoje é a minha mentoria para mulheres, para falar sobre isso, essa trajetória. Ei, não é para parar, você tem talento, você pode, você consegue. Ei, se você não quer uma carreira, mas você quer cuidar da tua família, tá tudo bem também, você é especial, você é uma pessoa única. Então, hoje eu trabalho nas empresas, desenvolvendo pessoas e com mulheres, ajudando elas a descobrir a sua verdadeira identidade e levar isso com propósito, seja na empresa ou seja na sua vida pessoal. Adriana, tem 2 pontos que eu acho super interessantes. Eu falo muito com minha esposa. A gente chegou num ponto da vida e eu falava assim, gente, quem vai me ajudar?
eu preciso de ajuda, e vamos, que aí eu olhei um dia e falei assim, não é mais isso. Agora a gente tem que ajudar as pessoas. Pegar essa bagagem de conhecimento que a gente já tem, lógico, agregar muito mais ainda, mas ajudar as pessoas. E isso é muito bacana. E aí, isso eu entendi muito bem na sua trajetória. Você, nessa virada sua, foi isso. Opa, eu preciso agora ajudar as pessoas. E essa responsabilidade de levar isso para as pessoas é importante, porque o que eu entendo agora? Como eu queria ter te escutado aí há um tempo atrás, entendeu? Porque isso tem que ser falado, Adriana. Sim. As pessoas acham, é como você disse, as pessoas acham que as coisas vão cair do céu. Não vai cair do céu. É difícil, é pesado, tem problemas emocionais, teve você na infância, teve você no trabalho, teve a pessoa que não te apoiou ali como você deveria, e você está ali lutando, você acha que não, vou desistir, teve a prestação, não. Então assim, muita gente passa por isso, mas alguns desistem no meio do caminho. E é como você falou, tá tudo bem, tá tudo certo, vai recomeçar de novo, vamos refazer de novo. Mas assim, o que eu vejo hoje, e fico muito feliz, tá, David, de participar desse momento aqui hoje, de trazer a Adriana para cá, é ela poder passar isso para as pessoas, mas assim, com metodologia. Ela não está só falando de um formato, você tem que... Não, existe um processo para isso. E está muito bem desenhado, e ela já faz. Ela já tem um curso já está validada, ela já faz o treinamento, ela já junta as mulheres, ela já junta pessoas, ela fala sobre o amor, ela fala sobre treinamento. E dando esse contexto, a pergunta agora é o seguinte, traz pra gente, o que vem de bom aí mais aí? O que tem de novo? O que você está trazendo de especial para essas conexões que eu acho que é importante para a gente escutar, né, David? Sim, com certeza. Então vamos lá, começando pelas mulheres, né? Hoje eu tenho a mentoria Elegância da Alma, que é, na verdade, um processo, tá? Autoconhecimento, identidade, propósito, e aí você vem realmente com aquela mulher vestida, mas em primeiro lugar, sabendo quem ela é. Então, hoje a Elegância da Alma faz toda essa trajetória de buscar conhecer essa mulher de verdade, de trazer para essa mulher qual é o propósito dela e de depois fazer ela se posicionar diante do mercado, diante das pessoas quem ela é. Não o que ela espera, não o que ela vê na internet, não, é identidade, é isso que a gente busca, né? E aí a outra coisa que é muito interessante é a consultoria de gestão estratégica de pessoas. Geralmente as consultorias elas duram em média 6 meses, um ano. A minha consultoria inicialmente são 3 meses para as empresas. Por que 3 meses para as empresas? Porque é conhecimento, avaliação e aplicação. Então, quando eu pego uma empresa para trabalhar a gestão estratégica de pessoas, eu faço diagnóstico, que é o primeiro processo, diagnóstico, depois perfil comportamental da equipe. Diante disso, a gente elabora os treinamentos voltados para a necessidade daquela empresa, de acordo com o perfil dos seus colaboradores. E aí eu vou entender o que você quer desenvolver. É o atendimento, é a liderança, é a questão de metas, a cultura de metas dentro da empresa, é a cultura organizacional ou é tudo junto? E aí é onde a gente trabalha, porque a empresa ela precisa treinar seus colaboradores. Eu quero te dizer que se você não treina seus colaboradores, você está deixando dinheiro na mesa. E não é pouco, é muito dinheiro. Porque hoje em dia, o que faz a pessoa permanecer na sua empresa não é o seu produto. Muito menos o preço dele. É o atendimento que ele recebe. Uma pesquisa feita em Harvard, nos Estados Unidos, detectou que 76% das pessoas não voltam nunca mais na sua empresa por conta do atendimento. E no Brasil é um pouquinho pior. No Brasil é 80% das pessoas que não voltam na sua empresa. É por conta do atendimento. E às vezes você está treinando o teu gerente, você está treinando o teu RH, você está treinando o teu financeiro, mas quem está na porta de entrada e de saída da tua empresa é o atendimento. Você está perdendo dinheiro. E outra coisa, de cada 10 pessoas insatisfeitas com o seu atendimento, sabe quantas voltam para falar para você? Empresário que está investindo dinheiro, energia e tempo lá? 9
sabe nem que você existe mais. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Às vezes as pessoas estão reclamando das vendas, estão reclamando do faturamento, mas não estão vendo onde é que está o erro. Aquela pessoa que está lá na frente da tua empresa, ela não é só um vendedor, ela não é só uma recepção, ela não é só um atendente, ele é a porta de entrada da tua empresa e a porta de saída, que tem gente que não vai chegar nem até entrar na empresa, porque a pessoa que recebeu ela recebeu tão mal que ela vai sair, sabe por quê? Porque quem tem o dinheiro é o cliente. Então, se ele tem o dinheiro, ele tem o poder de escolher onde ele quer comprar. Então, hoje, a gestão estratégica de pessoas, Lauro, a consultoria que eu dou para as empresas é para trabalhar isso. As pessoas dentro da empresa, sejam os colaboradores, juntamente com os líderes e trabalhando cultura. Cultura de metas, bater metas na empresa. Uma coisa que eu fico assustada quando eu chego numa empresa, gente, eu acho esse cúmulo. E a equipe não sabe a meta da empresa. A equipe não sabe quanto elas têm que bater por dia. A equipe não sabe quanto elas têm que bater por semana. Como é que eu vou saber se o meu resultado é bom ou ruim se eu não sei avaliar? E assim são as empresas. Elas não sabem avaliar os seus resultados. E isso é perigoso demais. Por quê? Porque a gente vê muitas empresas com poucos resultados. Mas não é culpa das pessoas. É culpa sua, que não treina a sua equipe para desenvolver um bom trabalho. E aí, hoje é Elegância da Alma, mentoria para as mulheres, gestão estratégica de pessoas para empresas. E Adriana, e eu acho que deve ser assustador para ti. Porque assim, para a gente que trabalha nesse comércio, que eu estava olhando um material meu de 2016, e aí tinha lá meta, custo, EBITDA, e não sei o que, parará. E hoje, a gente ainda fala sobre isso dentro das empresas. E você que dá consultoria direto, que entra profundamente em relação ao atendimento lá na ponta, quando você depara, não acredito, eu deveria ir para o nível 3, vou voltar para o nível básico do processo, porque é um nível básico isso aí. E não tem, David, sabe? Realmente, assim, as empresas precisam disso, desse trabalho diariamente. Mas, como a Adriana falou, o problema não são de quem está atendendo. O problema são dos empresários, das pessoas que não passaram, não ensinaram, não teve um professor dentro do... Eu chamo isso de professor. Sim. Um grande líder hoje, ele é um professor dentro de uma empresa. E aí isso realmente eu acho que deve ser assustador quando você depara esse processo. E por incrível que pareça, ainda existem muitos empresários que acham que não precisa de um profissional desse dentro da sua empresa. Demais. A gente conversou isso no outro programa, eu e o Lauro, que ainda a gente sente muito esse déficit. De que o empresário que acha que ele mesmo pode ser o próprio professor, ele mesmo pode ser aquela pessoa especializada para ensinar, e às vezes a métrica está lá embaixo, o resultado está pouco, e ele coloca a culpa nos funcionários. É porque meu funcionário não sabe, porque meu funcionário não quer aprender, porque meu funcionário... Só que aí, será se é o funcionário mesmo ou se é o próprio empresário, o próprio patrão, que está deixando de fazer algo melhor na sua empresa e contratando um profissional da área? Não? Como o Lauro da vida, como a Adriana da vida. Sim, levar lá o comercial para lá. Eu vou trabalhar a gestão de pessoas, o atendimento humanizado, mas o Lauro vai levar o comercial, vou bater meta, né? Mas o que você falou, David, é muito importante. As pessoas, elas se apoiam muito nas crenças. Então, a crença dos empresários, da maioria dos empresários, principalmente da nossa região, é que, tá dando certo, então deixa. Eu já cheguei em grandes empresas em Imperatriz que os funcionários é que mandavam na empresa. A gente já faz isso, a gente já dá resultado, entendeu? Então a gente não precisa fazer mais. Como que não precisa? Você tem que seguir as regras da empresa, não é a empresa seguir as suas regras. A empresa que está na mão de funcionários, ela se torna refém. E aí você tem que ter hierarquia. É outra coisa que eu ensino muito nas empresas. Hierarquia é divisão de poder e responsabilidade. Mas se você tem colaboradores que não respeitam a hierarquia da empresa e você fica ali refém porque ele te dá resultado, mas ao mesmo tempo que ele te dá resultado, ele dissemina ali uma discórdia dentro da tua equipe e coloca todo mundo contra você. Aí no dia que aquele grupinho sair, ele vai levar todo mundo também. Então você tem que colocar ordem na tua empresa. Para de ser refém de colaborador. Empresas grandes em Imperatriz, que eu vi esse comportamento, eu fiquei chocada. Eu falei, como? Não tem liderança. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso, porque se não tem uma liderança, as pessoas vão liderar. E só que às vezes vão liderar da maneira errada. Então, a gente precisa entender que o dono da empresa, ele precisa se capacitar. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Não existe isso. Não existe. Ninguém é tão bom que não possa aprender alguma coisa.
E ninguém é tão ruim que não possa ensinar. Então, para com essa mentalidade. Uma coisa que hoje nós temos eu sou consultora da CACB, né? Durante um ano eu tive um programa dentro da Associação Comercial, a qual eu faço parte, né? Associação Comercial Industrial de Serviços de Imperatriz, no ACI Mulher, né? E como diretora também dessa associação de capacitação. E durante um ano eu fui consultora lá, onde a gente reuniu núcleos, né? Que eram empresas do mesmo segmento para a gente se reunir mensalmente para discutir sobre o fomento, o desenvolvimento daquele segmento dentro da nossa cidade e região. E pasmem, totalmente de graça. A consultora contratada pela empresa, né, a CACB, que é a nossa mãe das associações do Brasil, me contratou para dar consultoria para essas empresas. Você sabe quantas empresas estavam participando ativamente? Menos de 50%. Porque as pessoas estavam muito ocupadas. Eu não tenho tempo que eu estou cuidando do meu negócio. Eu não tenho tempo porque se eu sair, a empresa não vende. Porque isso já é um diagnóstico, que a tua empresa não funciona. Isso já é um problema muito grande. Já! Muito grande. David, como é que você tem a oportunidade de melhorar como empresário, de melhorar a tua empresa? E você não pode, porque você está preso. Então quer dizer que a tua empresa vai falir se você não estiver lá? Isso já é um diagnóstico. A tua empresa não está bem. Você não conseguiu chegar nos seus objetivos, né? Não consegui. E eu vou falar, Adriana, assim, o mercado ele é muito grande. Sim. Eu acredito que a gente tem muito trabalho ainda, tem muitas boas oportunidades. Eu espero também que a gente consiga alcançar muita gente legal nesse nosso bate-papo. Aqui, essa ideia nossa é essa. Sim. De transformar, de poder colocar uma cerejinha, de apresentar algumas pessoas que são interessantes no mercado, que a gente possa validar esse processo, que eles possam enxergar. Eu até falava com o David, eu fui em 2 empresas que eu achei super interessante. Eu fui em uma ali de um grande empresário e ele falou o seguinte, e aí conversando com o filho dele que está tomando de conta, aí o pai dele chegou e aí a gente batendo um papo com os colaboradores, o que você acha que fez de melhor aqui? Aí ele falou, isso. Aí como chegamos no paizão, né? E aí ele falou bem assim, a melhor coisa que eu fiz foi me afastar. Deixar meu filho tomar de conta e eu vi o processo evoluir, coisa que eu não conseguia fazer. Legal. Poxa, eu fiquei assim, porque é difícil você escutar um empresário que é desse que a gente está falando, que às vezes é na luta, o cara vai lutando lá também, não aprendeu, foi fazendo, foi vendendo, chegou. Tem esse reconhecimento, né? E ele chegou, mas quando ele chegou, o que eu faço? Quem são as pessoas que podem me ajudar? E aí, às vezes, ele não sabe quem é que pode ajudar ele. E o filho tá lá, né? Tô aqui, pai, eu vou fazer. Não, meu filho não tem. E o cara tem. E por quê? Porque ele sabe buscar. E essa nossa ideia aqui também é poder apresentar pessoas assim como você, sabe, Adriana? Que possam contribuir com a sociedade, com esse amor, com esse carinho. E eu tive outro cliente também, e a gente foi lá, que eram 2 meninas, 2 moças, e elas estavam com, sabe, com vontade, mas o paizão não estava deixando. E eu fiquei, caramba, como eu queria só separar, fica ali tomando de conta dos números, deixa essas meninas tomar de conta da empresa por 1 ano, que você vai ver. Elas vão buscar orientação, vão buscar conceitos, consultorias, que vão crescer esse processo. Mas tudo é um tempo, né? Tudo é um processo aí, e eu acredito que a gente vai alcançar muita coisa nisso aqui. Vai. E só antes da gente iniciar, eu tenho mais umas 2 perguntas aqui muito bom para Adriana. A gente vai chamar o comercial porque a gente tem uns apoiadores aí. Logo a gente fala com vocês. A gente não tem apoiador ainda, tá? Mas é porque nós, vai ter aqui, nós vamos. Aí como e a gente tem que colocar um comercial da rádio também. Então a ideia é essa. Inclusive, se vocês querem entrar como apoiadora do nosso podcast, viu? Que vai pra TV, vamos falar com vocês. Engraçado, eu não sabia que a Rádio Cidade Esperança estava na TV, não. Na verdade, a rádio, ela tem a TV há um tempo. Eles compraram o canal há muito tempo. Só que aí, por falta, pra ter noção, por falta de profissionais, ela tá voltando a caminhar de novo. E aí eles me chamaram pra ajudar. Que legal. Me chamaram pra ajudar. E aí eu pensando, poxa, eu preciso de mais de alguém e tal. O Laura mandou mensagem. Eu falei assim, poxa, então vamos... Chegou o comercial. Chama o comercial. Chamou ali a técnica ali, a produção. Tu precisa do cara pra mostrar a cara. O Laurozão chegou, conversou com o diretor, gostou demais. Poxa, vamos fazer. E aí a ideia é fazer essa conexão, né? Sim. Porque
Inclusive, eles estão até organizando aí o sinal da TV para ir mais longe, né? Agora está focado em Imperatriz, bem mais forte, só que ela consegue ir nas outras cidades ainda. E aí eles querem, dependendo da quantidade, como é que vai ser, como é que vai ser, eles vão querer aumentar isso. Entendeu? Aumentar muito isso aí. Quanto que tá a coisa da TV? O quê? Para fazer o pacote. pacote. Nós estamos organizando aí, acho que vai estar... porque nós temos alguns programas, não vai ser só o nosso. O interessante é esse. Nós temos, eu acho que, praticamente consolidado aqui já são 3, que é o nosso, que vai falar sobre empreendedorismo, empresas, né, pessoas. Temos o do Wanderson, que vai falar mais sobre entretenimento, gospel, shows, e o do Wellington, que vai falar sobre política, uma coisa mais, um debate mais... Gente, por que eu não falar de mulher, pelo amor de Deus? Por que não falar de mulher, exatamente. Gente, a mulher hoje está tanto na política como no patamar, empreendedorismo e tudo. Vocês têm que não pode esquecer dela, não. Eu vou te falar um negócio. O respeito que eu tenho em relação às mulheres, que a gente tem em relação às mulheres, a minha esposa é uma dessas. Ela já foi gerente da Fininvest, gerente do Unicred, gerente do Itaú e hoje é gerente do Sicredi. Então, assim, e quando a gente vê, não é só isso, é ser mãe, é ser isso, é ser aguentar o marido, o cabo chato da peste, e conduzir esse processo, e a força que é ainda, sabe? A mulher não tem tempo de, lógico, a mulher chora e tudo mais, mas ela não tem tempo de lamentar muito, não. E eu acho que o homem está entendendo isso e aprendendo isso com as mulheres, sabe? Então, assim, eu acho que sim, é um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que aqui cabe muito isso, entendeu? Porque o cara é muito gente boa. Acho que o processo já tem a menina aí, como é que é o nome dela? A Vanessa? Até que era vereadora, a Cláudia também, que é uma representante feminina muito boa. Mas eu acho que você que é da área comercial, da área de pessoas, área de, sabe? Falar sobre isso, assim, com experiência, né? Tipo assim, ó, a ferida emocional que você tem aqui, cuidado, ela não é a pessoa, é você, né? Não se machuca tanto, não se pune tanto, não se cobra tanto. E como eu sou cristã também, eu não vou levar isso tanto pro secular, eu vou trazer o espiritual para essa mulher também. Tipo assim, gente, busca Deus, tem hora que é uma conversa, você e Deus, que vai te ajudar. E eu vou te falar, Adriana, eu passei esse processo no 2024, foi na saída lá da Equatorial, e aí fui andar, não sei o que, né? Fui para a Febracis, fiz um trabalho lá, depois eu fui fazer formação em coach também. Mas é impressionante esse processo. E aí eu ficava, cara, tá faltando alguma coisa. Tá faltando algum processo. Tá faltando, aí fui na igreja, faltei ser menino, de tanto chorar. E você entender, cara, falta Deus. Pra gente ver, né? como... Inclusive é uma das perguntas que eu vou fazer sobre isso, né? Essa conciliação entre a fé, entre o empreendedorismo, entre a fé, entre pessoas. Porque eu converso muito com pessoas, eu aprendo muito com empresários, né? Acho que a maior parte dos meus amigos são empresários, porque eu tenho que andar com quem entende, eu tenho que andar com quem já passou um processo, com quem pode me proporcionar algo. Mais, né? E eu vejo, dentro dessas pessoas, a falta de Deus. Vazio. Vazio. Uma pessoa que é muito negativa, uma pessoa que só fala mal dos funcionários, uma pessoa que só fala mal da empresa. E conheço muitos, conheço muita gente assim. E aí tu vê nitidamente, só que assim, eu sou evangélico, né, sou líder de jovens, e tem hora que não é interessante tu falar pra aquela pessoa, porque ela não vai entender. A pessoa, pô, tu é religioso, é porque não sei o que. Mas não, a gente vê claramente que é falta de Deus. Mas tem um outro detalhe. Por exemplo, quantas vezes você chegou já num lugar e fala assim, poxa, Adriana, tu chegou aqui, parece que traz uma bênção, uma alma, não sei o quê. Uma paz. Gente, a gente escuta muito isso porque eu costumo dizer, aí está o nosso legado. Exato. Você faz isso também, David, e não é você se impor, você precisa de Deus, não. Você traz esse processo amoroso, e as pessoas começam a escutar as coisas boas e positivas pela sua voz, pela hora que tu traz no ambiente. Às vezes tem pessoas, como o David falou, que tem tudo e não tem nada. O cara tem dinheiro, o cara tem tudo, mas o cara é infeliz, é depressivo, é ansioso. Aí você fala assim, cara, o que está faltando? Aí eu vou explicar na neurociência por que isso acontece. Nós temos 4 esferas.
Eu acho que cabe a gente Vai? jogar Sim, uma proposta assim dessa, sabe? Acho que cabe. Eu assim, pra mim, eu vejo muitas pessoas assim me falam isso, né? Você tem cara de comunicador, então. Você, quem sabe? você não Muito tem bem. cara, não, filho. Você é. Para de ser qual tem cara. Cara é eu. Eu tenho cara de caminhão azul, você é. Eu luto pra caramba contra lá. Você é, filho. Vamos voltar? Vamos lá. Certo. Fala, pessoal, voltamos aqui com a Adriana Queiroz, uma comunicadora, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e logo acho que tem projeto novo aí. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta aqui para a Adriana. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu achei muito interessante jogar essa ideia. O que ela vai falar sobre isso? Adriana, você que fala sobre, que é especialista em autoconhecimento, inteligência emocional, fé, como é que você consegue conciliar a fé com o emocional, com o autoconhecimento, com pessoas, com empresas? Porque a gente observa que muitas pessoas precisam de Deus, falta essa fé. O que você fala sobre isso? Então, pergunta de milhões, né? Eu costumo dizer que o conhecimento, ele muda vidas, muda histórias e muda futuro, né? E nós, seres humanos, nós temos 4 esferas que nos moldam, que nos formam. Então, a primeira esfera é a biológica, que é as células que dão vida para o nosso corpo, né? Tanto que quando a célula acaba, a gente morreu, né? A segunda é a psicológica, é o nosso emocional. A gente é feito de células que dão vida para o nosso corpo, mas do psicológico, que é o nosso emocional, né? Então, a gente tem emoções, por quê? Por conta do nosso psicológico, ok? A terceira é o social. Nós somos seres que nascemos para socializar. É tanto que a gente só existe porque 2 pessoas resolveram socializar ali e aí veio a nossa forma. E então nós temos células, psicológico, social, mas existe o espiritual. Então, essas 4 esferas, isso que nos moldam, que nos formam, eles são essenciais. Quando você tem saúde, quando você tem emocional equilibrado, quando você socializa com as pessoas, mas você não tem o espiritual, vai ficar um buraco em você. Vai ficar um vazio, que você nem sabe por quê. Porque você não entende que aquilo ali é necessário. O que é espiritual, Adriana? É religião? Não. Espiritual é dentro. É você olhar para dentro de você. É você se ver, é você se respeitar, é você se conectar consigo mesmo. Só que a gente sabe que algumas pessoas... Eu sou cristã, então eu acredito em Deus. Eu, Adriana, acredito em Deus. Então, eu, quando estou olhando para mim, para o meu espiritual, eu estou conversando com Deus. Eu estou lendo a Bíblia, que me ensina os princípios que Deus colocou para nós sobre a terra, que tem a ver com a ética, com a moral, para que eu possa viver em paz nesse lugar. Porque nós temos aflições, nós não vamos deixar de ter aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque tudo passa, isso também vai passar. Quem disse isso? Deus, né? Então, a gente olhar para isso, ou então, se você é uma pessoa espírita, você é uma pessoa que acredita muito na gratidão, na doação, você acha que fazer o bem ao próximo vai te ajudar. Isso é espiritual, porque você está dando para quem não tem nada, você está olhando para aquela pessoa com amor. Eu nem sei se é bem isso, mas eu vejo muito isso, essa referência nas pessoas que são espíritas, elas são muito doadoras, elas se portam muito com o próximo. Ou outras religiões que você tenha, mas esse espiritual precisa ser exercitado, porque se ele não for, vai fazer um buraco dentro de você. E toda falta gera um excesso. Aí você não tem o espiritual, o que vai acontecer? Você vai se jogar muito no trabalho. Não tem o espiritual, você vai se jogar muito no físico, vai cuidar da saúde, vai buscar tal, performance e tal. Mas, na verdade, você tem que olhar para essas 4 esferas da tua vida. E aí a gente tem uma dinâmica dentro do coach que é a roda da vida, onde a gente avalia todas essas áreas da sua vida. Físico, emocional, financeiro, familiar, social, todas essas áreas, porque quando você não vai bem em uma dessas áreas aqui, o que acontece? Seu resultado cai. Então, todo excesso é uma falta. Então, às vezes, tem pessoas que são muito ansiosas, pessoas que vivem ali na dopamina das redes sociais, né? O que é isso, Adriana? Emocional. Pessoas que precisam suprir aquilo de qualquer forma e fazem com que se tornem reféns. A dopamina é o hormônio da alegria, da saciedade. E aí você fica querendo cada vez mais, mas não é isso que vai te salvar, é você cuidar do seu emocional, buscar equilíbrio emocional para você, fazer exercícios, praticar atividades que te ajudem. Então, se você olhar
para essas 4 esferas são simples, mas não é fácil. Cuidar da saúde, cuidar do seu emocional, cuidar das pessoas, socializar com as pessoas, mas cuidar do teu espiritual. Você precisa ter esse equilíbrio. Se você não conseguir, alguma coisa vai faltar. E toda falta gera um excesso. Sensacional, né, gente? Não é só um bate-papo. Não, tô te falando aqui. Eu fico aqui, depois eu vou olhar minhas filmagens ali aqui. Focado. Poxa, Adriana, assim, e olha que a gente já se conhece há um bom tempo. Sim. Né? Eu sei da sua energia, desse processo seu, dessa contribuição na sociedade, mas isso tem que evoluir. Tem. A gente tem essa sua fala, a gente tem que conseguir espalhar ela, e na realidade você já está fazendo isso muito bem, inclusive tem alguns treinamentos e cursos que você já está aí fazendo, né? Você falou de um treinamento seu, mas eu acho que tem algumas palestras aí, alguns treinamentos que vocês estão trazendo de fora, junto. Conta aí quais são, o que está vindo aí, qual mês, como é que tá? Eita, muitas coisas acontecendo. Graças a Deus, Imperatriz me acolhe muito bem, é a minha cidade do coração. Já morei fora, morei em Brasília, morei em Goiânia, mas eu sempre entendi uma coisa: não adianta eu ir lá buscar conhecimento e ficar lá. Se eu fui buscar conhecimento lá, eu tenho que trazer para cá, que é a minha raiz, é a minha base. Então, eu fico muito feliz em contribuir com a Imperatriz. Hoje eu dou treinamento para empresas, né? Treinamento sobre atendimento perfeito, sobre liderança, sobre inteligência emocional. Faço palestras, muitas palestras de motivação, do autoconhecimento, da humanização das pessoas, que é importante, porque como especialista comportamental eu posso fazer isso, tenho ferramentas que me ajudam a aplicar nas pessoas para desenvolver isso. A mentoria de mulheres, mas temos um grande evento aí chegando agora, que é uma satisfação fazer parte desse evento como palestrante, que é o 6º Fórum da Mulher Empresária, que é um evento organizado pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Imperatriz, pelo Conselho da Mulher, né, o ACI Mulher. E aí, Laura e David, nós temos aí uma meta para 1.000 mulheres. E nós temos um desafio grande, né, reunir 1.000 mulheres, mas a Imperatriz ela é gigante, né, pela sua proporção, pela sua pujança do empreendedorismo, do comércio, e a gente vai reunir essas mulheres para quê, Adriana? Para desenvolver, para fomentar, para trazer autoconhecimento para essas mulheres, para que elas se reconheçam, né? E a minha palestra vai falar exatamente sobre isso: identidade e propósito para mulheres de negócio. Como aplicar a sua identidade e o seu propósito dentro do seu negócio. Porque é importante, sabe? Você botar o seu DNA naquilo que você faz. E aí, já tem data, tá? Dia 13 de junho, no New Palace Eventos, já tem. E ó, vou falar para você, garante logo o teu ingresso, porque são vagas limitadas. Eu tenho certeza que lá não é só eu que vou estar lá para contribuir com você. Outras mulheres, como Andréa Bolzan, como outras mulheres que vêm nacionalmente, que a gente ainda não pode falar os nomes, mas de peso. Então, cada uma vem te ajudar na sua área. Eu venho com autoconhecimento, mas vem outra falando sobre empreendedorismo, vem outra falando sobre comunicação, vem outra falando sobre liderança. Para quê? Para que você se desenvolva, para que você aprenda. Mas sabe o que é o legal, Laura e David? Vocês podem participar. Porque eu já ia perguntar. Eu tô aqui já para falar também, tá? Não, vocês vão poder participar, porque a gente está abrindo para homens também, porque a maioria das empresas hoje em dia trabalha a esposa e o esposo. Isso. Então, vamos crescer juntos, por que não? Muito bom. E outra coisa legal, é a 3ª edição que eu participo, e eu sou muito feliz. Nós já tivemos um evento aqui nessa proporção, tá? Que foi regional, que foi o Encontro de Mulheres Empresárias do Maranhão. E lá também eu estava presente, palestrando para mais de 1.200 mulheres. Então, para mim é uma honra poder contribuir com essas mulheres, poder participar desses movimentos. Não é sobre a Adriana, é sobre o que a Adriana pode contribuir com as pessoas que vão estar lá. Então, eu quero te encontrar lá nesse evento também, viu? Adriana, quando me apresentaram o projeto, a primeira pessoa que apresentaram foi você. Eu fiquei assim, cara, como eu fiquei feliz. Porque assim, trazer pessoas de fora é importante. Eles têm muito a contribuir também, muita coisa. Isso é questão da valorização também. Exato. Cara, mas quando eu vi você, e parece que tem mais alguém daqui também. Andréa Bolzan. Andréa. Então eu fiquei assim, cara, que legal. Porque eu te falo, a minha felicidade, o meu intuito hoje é ver mais pessoas nossas que têm de peso, que têm conhecimento também
subindo no palco. E nós temos essas pessoas. Demais. É, dá para elencar aqui 2, 3 folhas de pessoas, empreendedores, empresários que têm como compartilhar essas informações. Sim. E eu fiquei muito feliz, sabe, Adriana? E eu tenho certeza que foi fruto de muito trabalho, muita força. Não é fácil, as pessoas, é fácil. Não é fácil, gente. Dá o frio na barriga, a responsabilidade de falar, de pegar, de encaixar, de colocar na caixinha tudo aquilo que você tem de conhecimento e entregar com carinho para as pessoas. Então, assim, parabéns por esse trabalho que você vem fazendo aí junto à sociedade, viu? Ah, que bom. É como você diz, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Essa é a questão da maioria das pessoas. Elas têm dificuldade com o não, mas o não é o que nós temos. A gente tem que buscar o sim. Vai doer? Vai, sabe? Dói. Sabe por que dói? Porque você está saindo da tua zona de conforto. Sabe por que dói? Porque você está se tornando uma nova pessoa. Você está saindo da sua zona de conforto, do comodismo. E para isso você tem que treinar, igual o músculo. O músculo ele não cresce se você ficar parada. Você vai ter que colocar força, você vai ter que levantar peso. Mas conforme você vai fazendo isso, o resultado vem. É consequência, assim também na nossa vida, na nossa carreira, como o Lauro falou, de muito tempo que ele passou em empresas, como o David falou, como ele conhece muitos empresários. Então, a gente muda o tempo todo. Esse negócio de achar que mudar é ruim, não. Ruim é permanecer onde você está, porque o mundo está mudando. E se você não acompanha as mudanças do mundo, eu não estou dizendo para você virar uma pessoa, como eu vejo muito nas redes sociais aí, loucas. A palavra é essa, gente. Tem gente que vive nas redes sociais que são pessoas totalmente tóxicas, pessoas totalmente más influências, pessoas totalmente doentes da mente, adoecendo outras pessoas, né? E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão deixando de olhar para elas para olhar para o outro. Vivendo de ilusão. Porque nem tudo que você vê na internet é verdade. Eu falo isso porque eu trabalho na internet. Eu trabalho na internet, eu sei como é isso. Então, muitas pessoas estão lá para falar o que elas acham, o que elas pensam, enquanto você está gastando o teu tempo, a tua energia, a tua vida, com quem não vai te agregar em nada. Sabe por quê? Porque você tem que olhar para você. Você tem que investir em você. Você é a sua melhor marca. Você é o seu melhor produto. Então, eu acho que hoje falta muito isso, sabe, Lauro? Pessoas que venham falar verdades. Pessoas que venham contribuir. Talvez, por ser tão pesado para mim isso, mas eu vou tirar isso. Não é pesado, é o meu legado, é o meu propósito. Levar isso para as pessoas, porque tem muita gente adoecendo as pessoas na internet, mas a gente precisa curar pessoas também na internet. Isso aí. E nós chegamos no final do nosso episódio com a Adriana, muito bom. Tivemos uma aula aqui, um curso gratuito, que você também acabou de assistir esse programa que foi maravilhoso. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Não se esquece de nos seguir a The Byte Podcast, o Byte Produtora. E Lauro Nascimento, aqui na The Byte Podcast. E também não esquece de seguir a Adriana Queiroz lá. Adriana Queiroz. Não fala não. Da sua rede social. Então, meu Instagram é a Adriana Queiroz _oficial. É um canal que eu uso muito, mas também tem o meu podcast Elegância da Alma, onde eu trabalho e entrevisto muitas mulheres que têm referência, sejam empresárias, sejam donas de casa, sejam mulheres de Deus. Então, para todas as áreas, porque cada um tem o seu propósito e a gente tem que contemplar cada um. A gente não vai ser todas, não, você é a única, e isso é que importa. Então, também lá no meu Instagram tem o meu curso, né, na Hotmart, que se você quiser o meu curso online, atendimento perfeito, não tem tempo de fazer, ou é de outra cidade, você pode acessar lá na Hotmart, atendimento perfeito com a Adriana Queiroz, aulas ali super interativas, ferramentas para você aplicar, e se você quiser ir também me contratar para ir na sua empresa, falar sobre atendimento, falar sobre inteligência emocional, falar sobre liderança, fique à vontade, vai ser um prazer te atender. Então, considerações finais, Lauro? Que satisfação. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu acho que estamos fazendo um trabalho sensacional aqui. Bom. Adriana, do coração, como é bom te ver. Obrigada. Como é bom estar com você. Como foi bom esse momento aqui. E vamos para os próximos, né? Vamos subir. Vamos, chegou. Irmão, obrigado, tá? Adriana, um prazer, tá? Estar com você aqui. Nossa, o prazer foi todo meu. Obrigada, David, pelo convite. E mais uma vez, foi muito bom te rever, Lauro. Eu gosto de pessoas que
que vibram, sabe? Eu acho que isso é importante. Quando você se vê em meio de pessoas, acontece isso aqui que você está assistindo aí agora, que você acabou de assistir. Conversa, bate-papo, conexão. É disso que a gente precisa. É de pessoas que colaboram, pessoas que levantam outras pessoas, pessoas que vibram a mesma energia. E a gente tem que fazer isso todos os dias, porque isso aqui é passageiro. A gente é apenas um viajante, né? A gente não sabe a hora que a gente vai partir realmente, mas a gente tem que viver e viver o presente. Se eu tiver que te falar uma coisa, vive o presente. Às vezes o presente para você seria uma viagem. Não, mas você não pode viajar. O que você pode fazer hoje? É assistir um filme? Assiste um filme. Ontem eu estava assistindo um filme, vou dar spoiler aqui para vocês. Fala. Comer, Rezar e Amar. Né, com a Julia Roberts, que é uma atriz maravilhosa. Para você que está aí perdido na sua vida, assista esse filme. Ela fala, é um filme antigo, mas ele fala exatamente sobre isso: comer, rezar e amar. É você viver o presente, não é você botar expectativa só no futuro. É bom pensar no futuro, mas o presente, ele está aqui. Se você não viver ele hoje, ele vai passar. Então ela ensina sobre isso, a humildade de aprender, a buscar Deus na vida das pessoas, a se permitir ser amada. Quantas pessoas aí no mundo estão sozinhas, têm dinheiro, tem riqueza, tem tudo, mas não se sentem amadas. Então assista esse filme aí, Comer, Rezar e Amar. E ó, brigadão, foi um prazer de coração, presente para mim estar aqui com vocês. Como eu falo assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, tá? Isso mesmo. Então Deus uniu aí 3 pessoas aqui hoje, brigadão. Viu? E lindo. Estamos juntos. Gente, Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo episódio.